Olá, meu nome é Gabriel Matias Ferrari, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UTF-PR e esse trabalho será apresentado por mim com a orientação do professor Miguel Ângelo Perondi, que é professor titular lá do Programa de Pós-Graduação ao qual eu faço parte. Esse nosso trabalho ele pertence ao eixo temático 15 de vida terrestre e ele é intitulado como as unidades de conservação como instrumentos de desenvolvimento. A proposta desse nosso trabalho é caracterizar o desenvolvimento e, em específico, nesse nosso trabalho, o desenvolvimento sustentável e o etnodesenvolvimento, porque o desenvolvimento em si existem várias formas de desenvolvimento. E aqui nesse nosso trabalho a gente vai trabalhar especificamente com desenvolvimento sustentável e etnodesenvolvimento. Apresentar os tipos de unidade de conservação contidas no SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e relacionar as unidades de conservação que, de acordo com seus objetivos, se aderem ao desenvolvimento sustentável e ou ao etnodesenvolvimento. E o método que a gente utilizou nesse nosso trabalho é uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva e por meio da análise bibliográfica. Então vamos para os resultados e discussões do nosso trabalho. A gente começa falando um pouco sobre o desenvolvimento sustentável, desde as origens das discussões que começaram a ocorrer sobre o tema acerca ali da segunda metade do século XX. E a gente traz alguns desses pontos históricos que marcam o conceito do desenvolvimento sustentável. É apresentado o conceito da Comissão do Meio Ambiente, Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ONU, que é o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Esse é o conceito que ficou mundialmente conhecido após a Eco 92, a Rio 92. E só que para esse nosso trabalho a gente teve que ir um pouco mais a fundo, dentro de outras conceituações do desenvolvimento sustentável que tornassem ele mais mensurável. Então a gente não podia ficar somente com este conceito do, do, do relatório Brundtland e a gente teve que se apoiar em outros autores, como no Sachs, que traz os 5 pilares: pilar social, ambiental, territorial, econômico e político, e principalmente no que é o aporte teórico que a gente utiliza como base para esse nosso trabalho, que são as dimensões, as 5 dimensões de Silva, que ele traz que o desenvolvimento sustentável ele tem que abordar essas 5 dimensões: a dimensão social, econômica, ambiental, cultural e espacial. E ele aponta que essas dimensões elas são dinâmicas e se entrelaçam entre si. E é com base então nesse aporte teórico de Silva que a gente se fundamenta para conceituação e delimitação, definição se a unidade de conservação é ou não, se enquadra ou não dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Sobre etnodesenvolvimento, a gente pegou dois autores, Stavenhager e Little, onde eles apontam que o etnodesenvolvimento é o desenvolvimento de grupos étnicos dentro de sociedades às quais estes grupos pertencem, e compreendendo esse desenvolvimento como sendo tanto um desenvolvimento econômico quanto o desenvolvimento da sua etnicidade deste grupo. E Little aponta o risco do desequilíbrio entre essas dimensões econômicas e a dimensão da etnicidade por conta do risco da perda de bases culturais ou marginalização e pobreza desses povos. Então, com base nesses dois conceitos do desenvolvimento sustentável e do etnodesenvolvimento, a gente parte para entender, então, quais das unidades de conservação que se enquadram dentro desses dois conceitos. E para isso a gente precisa compreender que as unidades de conservação elas são unidades territoriais, onde inclui os seus recursos existentes dentro dele, que são protegidas pela legislação brasileira. Então, foi instituído no ano 2000 a Lei 9.985, que trata sobre a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação.
Essa lei, ela surgiu para regulamentar todo o regramento sobre as unidades de conservação, estabelece normas e critérios para instituição, implementação e administração dessas unidades. É importante destacar que já existiam unidades de conservação criadas e definidas e instituídas por lei antes dessa lei do SNUC de 2000, porém, a lei do SNUC do ano 2000, ela acabou englobando todas essas unidades de conservação e definindo quais delas se enquadram, abraçando quais delas se enquadram dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação e definindo critérios mais específicos. O SNUC ele tem dois tipos, ele separa as unidades de conservação em dois grupos. As unidades de proteção integral, onde nelas o objetivo é preservar a natureza livre de qualquer alteração antrópica, ou seja, sem a alteração, a modificação do homem, utilizando apenas de forma indireta os seus recursos naturais. E existem 5 tipos dessas unidades: a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio de vida silvestre. E o outro grupo existente são as unidades de uso sustentável, que, diferente da proteção integral, ela até permite a utilização, a ação, antrópica dentro desses seus espaços, porque ela objetiva a promoção e conservação da natureza com uso sustentável de uma parte de seus meios. E são 7 categorias: a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. E aqui foi apresentado no nosso trabalho um quadro resumo da identificação das unidades de conservação com o tipo de desenvolvimento. Então aqui, deixa eu só pegar o laser aqui. Nessa coluna a gente vê o tipo de unidade de conservação, certo? Onde aqui a gente colocou junto tanto a de proteção integral quanto a de uso sustentável. Nessa coluna, se ela se enquadra ou não dentro do conceito do desenvolvimento sustentável, e nessa coluna, se ela se enquadra ou não dentro do conceito do etnodesenvolvimento. Em relação à propriedade dela, a gente apontou aqui nesta coluna se ela é de domínio público, se ela é de domínio privado, se ela é de domínio público, mas que pode adentrar em determinadas áreas em domínio privado, para que fique claro da gente entender um pouquinho sobre o funcionamento de cada uma dessas unidades. E aí a gente parte para uma explicação mais específica sobre cada uma delas. A estação ecológica ela é uma unidade que, embora contribua para a preservação ambiental por meio da manutenção dos recursos, ela não atende aos requisitos do desenvolvimento sustentável, visto que não tem nenhuma possibilidade legal que considere a dimensão econômica dessa unidade. E para o etnodesenvolvimento também, essa unidade ela não atende às características, visto que não foca em populações tradicionais. Ela é de caráter domínio público. A reserva biológica ela é uma unidade que também não atende às características do desenvolvimento sustentável, por não considerar a dimensão econômica. Entretanto, em relação à preservação ambiental, é uma ferramenta que contribui muito para a manutenção dos recursos naturais e possibilita a realização de pesquisas no seu interior. Já para o etnodesenvolvimento, ela também não atende às características e tem um caráter de domínio público. O Parque Nacional é uma unidade de conservação que atende às características do desenvolvimento sustentável, tanto pela perspectiva da manutenção dos recursos naturais, quanto pela possibilidade da realização de ecoturismo no seu interior. Na perspectiva social, ele possibilita a inserção de pessoas na região, na atividade econômica do parque, contribuindo para a manutenção das perspectivas culturais e espaciais. E já em relação ao etnodesenvolvimento, não atende às características exigidas, e ele tem um caráter de domínio público. O monumento natural não atende ao desenvolvimento sustentável por meio da dimensão econômica. Isso é característico
das unidades de uso de proteção integral, do tipo de unidade de proteção integral. Na grande maioria delas, com exceção ali do Parque Nacional. Do Parque Nacional perdão, do Parque Nacional que a gente vê aqui atrás. O monumento natural, então, é uma unidade que não atende ao desenvolvimento sustentável por meio da dimensão econômica e, porém, ele tem uma relevância em relação às dimensões culturais, espaciais e ambientais, tanto por meio da preservação do meio, quanto principalmente pela preservação cultural que esse tipo de unidade de conservação possibilita. O foco principal dessas unidades é a manutenção de locais que possuem características naturais raras e específicas em relação aos seus recursos. E quanto ao etnodesenvolvimento, ele não atende a esses aspectos e possui um caráter de domínio público, mas também é permitido que essas unidades adentrem em áreas particulares, desde que haja compatibilidade entre os objetivos da propriedade privada com o plano de manejo da unidade de conservação. O último tipo de unidade do grupo de proteção integral, que é o refúgio da vida silvestre, também não atende às características do desenvolvimento sustentável, visto que, embora ele vise preservar os recursos naturais para assegurar a vida das espécies, não considera a dimensão econômica. Desta forma, porém, ele contribui para a preservação das características culturais do local. E em relação ao etnodesenvolvimento, ele também não atende às características. Ele é de domínio público, mas também permite que essas unidades entrem no domínio privado, desde que os objetivos da propriedade privada sejam condizentes com o plano de manejo da proteção para a proteção da unidade. Entrando nas unidades de uso sustentável, a gente tem a área de preservação ambiental, que é uma unidade de preservação, uma unidade de conservação que atende aos princípios do desenvolvimento sustentável, pois atende todas as dimensões por meio do ecoturismo, todas aquelas dimensões social, econômica, ambiental, cultural e espacial, por meio do ecoturismo. Quanto ao etnodesenvolvimento, ela não atende, pois ela não foca em populações tradicionais. A sua propriedade é de domínio público, mas também permite que essas unidades entrem em territórios privados, desde que os objetivos da propriedade privada sejam consoante com o plano de manejo da unidade de conservação. A área de relevante interesse ecológico não atende aos princípios do desenvolvimento sustentável pelo fato de não considerar a perspectiva econômica. Muito embora essas unidades tenham a sua relevância na preservação ecológica, até por se tratar de ambientes pouco antropizados, com pouca ação humana, ainda carece de características como a dimensão econômica para poder se enquadrar no desenvolvimento sustentável. Quanto ao etnodesenvolvimento, essa unidade não atende aos princípios conceituais e seu caráter é de domínio público, mas também permite que essas unidades adentrem no âmbito privado, desde que os objetivos sejam condizentes com o plano de manejo. A Floresta Nacional é uma unidade de conservação que atende aos princípios do desenvolvimento sustentável, pois abarca todas as dimensões deste por meio das explorações sustentáveis nas unidades. Além disso, atende aos preceitos do etnodesenvolvimento, pois, conforme a lei, é permitida a permanência de populações tradicionais nessas unidades, e em conformidade com o plano de manejo dela. E ela tem um caráter de domínio público, A reserva extrativista é uma unidade que também atende aos princípios do desenvolvimento sustentável, em sua essência, pois contempla todas as dimensões social, ambiental, econômica, cultural e espacial, e igualmente ela também atende aos princípios do etnodesenvolvimento, visto que visa proteger os meios de vida e cultura dessas populações tradicionais por meio de uma proteção do Estado. Essas unidades elas possuem um caráter de domínio público, porém são concedidas por meio de concessão às populações tradicionais que ali vivem. A reserva de fauna é uma unidade que, embora tenha um foco na preservação da fauna, atende às características do desenvolvimento sustentável,
Nessas unidades, mesmo tendo como foco a pesquisa e a preservação da fauna, é permitido a comercialização de produtos e subprodutos provenientes das pesquisas dos locais. Então, por isso que acaba atendendo à perspectiva econômica. E dessa forma, ela atende aos princípios do desenvolvimento sustentável. Já em relação ao etnodesenvolvimento, não atende aos preceitos, pois não foca em populações, e seu caráter também é de domínio público. Reserva do Desenvolvimento Sustentável é uma outra unidade de conservação que atende às dimensões do desenvolvimento sustentável em sua essência, pois são unidades que abrigam populações tradicionais, atendendo assim a perspectiva social e cultural, por meio de sistemas sustentáveis de exploração dos recursos, atendendo assim a perspectiva econômica, ambiental e espacial. E dessa forma, além de além de contribuir com o desenvolvimento sustentável, também possibilita o etnodesenvolvimento em seu cerne, em seu objetivo. Seu caráter também é de domínio público, não sendo permitido adentrar em áreas privadas. Tá, saiu um errinho ali na digitação. E por último, a gente tem a Reserva Particular do Patrimônio Natural, também conhecida como RPPN, que é uma unidade que também atende às dimensões do desenvolvimento sustentável por meio do ecoturismo e, além disso, possibilita o desenvolvimento de pesquisas no seu interior, assim como outras unidades que a gente viu aqui de uso sustentável. Em relação ao etnodesenvolvimento, essa unidade ela não acaba não abarcando os preceitos do etnodesenvolvimento. Então, ela atende às dimensões do desenvolvimento sustentável, mas não do etnodesenvolvimento. E em relação à propriedade, como o próprio nome já diz, é de caráter privado. E aqui a gente parte para as nossas conclusões do nosso trabalho, que das 12 unidades que a gente tem no nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, 5 não podem ser consideradas nem instrumento de desenvolvimento sustentável, nem de etnodesenvolvimento, que são a estação ecológica, reserva biológica, manutenção natural, monumento natural, refúgio de vida silvestre e área de relevante interesse ecológico. Embora é importante a gente destacar que elas não contemplam, não se enquadram dentro desses preceitos do desenvolvimento sustentável e do etnodesenvolvimento, porém, elas têm um significativo valor para a preservação ambiental. Elas só não se enquadram dentro desses dois tipos de desenvolvimento que a gente está analisando aqui nesse nosso trabalho. 4 tipos de unidades de conservação podem ser instrumentos apenas do desenvolvimento sustentável, mas não do etnodesenvolvimento: o Parque Nacional, a Área de Proteção Ambiental, Reserva de Fauna e a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Essas atendem aos preceitos do desenvolvimento sustentável, mas não aos do etnodesenvolvimento. E das 12, apenas 3 tipos de unidade de conservação podem ser consideradas como instrumentos tanto para o desenvolvimento sustentável quanto para o etnodesenvolvimento. São elas a Floresta Nacional, a Reserva Extrativista e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Essas 3 tipos de unidade de conservação atendem às dimensões do desenvolvimento sustentável sem deixar de focar na atenção aos povos tradicionais em seu interior, sendo assim contemplando as perspectivas do etnodesenvolvimento. Essas daqui são as referências que a gente utilizou nesse nosso trabalho e muito obrigado pela atenção. Espero que tenha contribuído de alguma forma com a academia nas discussões sobre unidades de conservação que ainda carecem de muita produção aqui no nosso país. Muito obrigado, esse é o nosso contato, esse é o meu contato e até breve.